Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de resolução de questões de informática. Olha só, eu separei algumas questões que eu acredito que vale a pena a gente comentar, vale a pena a gente ficar de olho, que volta e meia, vira e mexe, essas questões aparecem, tá bom? Então não deixe de conferir os nossos cadernos aqui. Então eu acredito que deve ter aí na média de 12 cadernos, 12 a 13 cadernos aqui no canal. E nessa brincadeira já tem mais de 100 questões, 100, 120 questões por aí. Tá? Cada caderno gira em torno de 10 a 12 até 15 questões. E são questões de últimas provas, tá joia? Então, ao invés de você estar procurando prova por aí, você simplesmente dá o play no vídeo, vai responder a sua prova e no final tem um gabarito oficial, tá joia? Então não deixe de conferir aí esses vídeos que tem aqui no canal. Deixe lá o seu joinha, o seu gostei. Tem alguma questão que você quer que eu comente? Mande para mim, me marca lá, que eu vou ter o maior prazer, tá joia? Esse aqui é o meu perfil lá no Instagram. Também eu tenho várias questões lá de informática, muito conteúdo de informática, de Excel, de PowerPoint. Então, dá um pulinho lá depois da aula e aí confere e passa a me seguir para ter mais informações sobre o concurso, tá joia? Então, bora lá ver as nossas questões que eu selecionei aqui. Na verdade, todas as questões, se você observar, elas são um pouco extensas, tá? São um pouco cansativas. O que é que você precisa saber? Tentar localizar os pontos-chave da questão. A banca ela quer que você leia tudo minuciosamente, leia e releia para você ficar perdendo tempo. E a regra é tentar localizar aqui o que é que a banca está cobrando. Ela diz, olha, validação de dados, formatação condicional, verificação de erros, função de consolidação, classificar e filtrar. Júlio, nunca fiz isso na vida, não sei nem o que é. Tá, então tenha calma, bora ver aqui o que é que ele está pedindo. Um agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha no software Microsoft Excel. Pronto, você já sabe o que é no Excel. Júlio, mas eu não mexo no Excel. Beleza, então calma, respira fundo e vamos lá. Para lançar os débitos dos seus clientes, ele configurou para controlar automaticamente as seguintes regras. Olha aqui, onde é que está o ponto-chave da questão. Ele quer controlar de forma automática. Então, esse aqui seria o primeiro ponto. Tá? Segundo, admitir apenas débitos entre 40 e 110 mil. Então, aqui já começa a nossa primeira regra. Só pode ter apenas débito entre valores aqui e aqui. Então, aqui é a nossa primeira regra. Aí ele vem aqui e destacar. Olha só a segunda regra. Destacar em cor diferente os débitos entre 90 e 110 mil. Quais são os recursos do Microsoft que o agente comercial deverá utilizar respectivamente? Então, primeiro ponto. O que seria isso daqui? Isso daqui seria uma regra. Isso aqui seria uma regra. É uma regra, um tipo de formatação. E aí vamos para as opções. Validação de dados. Opa, eu vou validar apenas isso daqui. Isso aqui é um tipo de validação. A gente já começou a matar charada. Eu vou validar que esta célula, aquela caixinha lá no Excel é chamada de célula. Eu vou validar que esta célula ele só pode receber valores, olha aqui, valores que estão entre esses aqui. Ou eu poderia afirmar que aqui só pode receber hora, só pode receber data. Então, isso daqui é uma validação de dados dentro do Excel. Então, a gente já começou a matar a charada. Ó, formatação condicional é uma formatação condicional. Aqui, cor. A segunda opção é formatação condicional. Então, a primeira eu vou validar o que é que pode ser feito dentro dessa célula. Está aqui. Isso daqui vai ser o que a gente vai validar, que são os valores. Ó. Débitos estão entre 40 e 110. E depois, quando ele achar essas formatações, né? Na verdade, quando ele achar que essa outra formatação, o que é que ele vai fazer? Ele vai pintar de cor diferente. Então, isso aqui agora já vai vir na formatação condicional. Ele vai ganhar um formatação, olha o nome, formato, com uma condição. Qual é a condição? A condição que se for igual a, se for diferente, se for maior do que, se for.
Então, aqui é uma validação de dados, eu validei, e depois eu fiz uma formatação condicional. Tá joia? O resto aqui é só para confundir, fazer confusão na cabeça. Existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque a sistemas computacionais ser bem-sucedidos. Dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o tráfego de entrada e saída de rede, funcionando como um filtro de pacotes. Olha aqui a charada, entrada e saída de rede. Funciona como um filtro. Pronto, matou a charada. Se a entrada e saída funciona como filtro, só tem um cara só. Anti-malware, dispositivo USB, firewall. Opa, firewall. Ele é entrada e saída, ele controla a entrada e saída e ele é um filtro. Se ele faz esse controle, ó, ele aqui tem um desenho do filtro, né? Imagina aqui um filtrozinho. Tudo que entra, ele é responsável por liberar. Só passa aqui na ponta se tiver dentro da regra. Tá? Se não tiver na regra, não passa no filtro. O phish não é um tipo de controle de entrada e saída. Isso aqui é um tipo de ataque, isso aqui é um tipo de praga virtual. Então aqui não é. E SQL aqui já foi invenção também da banca, que não é controle de entrada, né? Outro tipo de ataque que a gente encontra por aí. Código malicioso. Beleza? Então, firewall ele é um controlador de entrada e de saída que ele faz um papel de filtro. A gravação de vídeos digitais gera, em boa parte das vezes, arquivos com tamanho aumentado, sim, o que é um desafio para a sua transmissão. Beleza, verdade. Acaba sendo pesado, né? Ou armazenamento. Haja disco para armazenar tanta informação. Para contornar esse problema, existem formas de compactação e descompactação de vídeos, chamados codecs. Um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo, como forma de reduzir seu tamanho com a menor perda possível. Existem diversos tipos de codec com características variadas. Um dos tipos de codec de vídeo é... Pessoal, observa aqui. Que questão sacana, né? Essa questão aqui, a pergunta está no final. Um dos tipos de codec de vídeo é o quê? Então, você já poderia pular toda essa estrutura que foi para encher linguiça, para fazer você perder tempo. Simplesmente aqui no final eu tenho uma pergunta. Um dos tipos de codec de vídeo é... Eu já vou responder. Sabendo ou não, não tem para onde correr. Então isso daqui, ó, vocês precisam ficar atento com essas questões de informática, que é muito grande. Isso daqui a banca já faz de propósito para pegar vocês. Não fique perdendo tempo com questões desse tipo. Vá lá para a última frase e veja, né, se tem chance de você responder essa questão somente pela última frase. É claro que nem sempre dá certo, porque às vezes essa frase ela está conectada aqui no contexto. Então, não é 100% que isso vai dar certo, mas na maioria das vezes eu garanto para vocês. Comece a prestar atenção que na maioria das vezes a última frase ela tá solta, tá? Ali é só um contextozinho aqui em cima para dizer que não está interligado e lá embaixo é onde está a pergunta. Joia? Então vamos lá. O que de acha um codec? Então ele já me disse que um codec é um cara que é responsável por vídeo. Então aqui a gente tem que procurar aqui, ó, o que não é extensão de vídeo. Ele me deu aqui extensão de imagem, JPEG, MP3, isso aqui normalmente a gente fala música, né? Um áudio. Aqui eu tenho MPEG, Unicode, BMP. Então aqui, ó, se você sabe o que é JPEG e o que é MP3, então aqui é duas a menos para você sofrer. Tá? Então vale a pena ficar atento nessa questão de extensões. Precisa saber uma, duas ou três no máximo aí. O que você puder saber é interessante, porque volta e meia essas extensões caem, tá? Despencam, e se você não sabe, não lembra a diferença de uma para outra, não prestou atenção, pode perder uma questãozinha por conta o que é um MP3. Tá? Então, vive usando o MP3, vive usando áudio e nunca prestou atenção que é a extensão lá da MP3. Vive tirando foto, vive compartilhando foto, mas nunca prestou atenção que a extensão de foto é JPEG. Então, quem está fazendo concurso não pode dar esse cochilo, não pode vacilar, certo?
Mas como ele está falando de vídeo, ele não está falando aqui de foto, né? Então, quem é o cara responsável por vídeo aqui, ó, nesse quesito aqui, é o BMP. Tá joia? O resto é invenção para deixar você maluco. Devido à pandemia, muitos funcionários, bora ver aqui se a pergunta aqui ajuda. Para garantir a segurança dessa conexão, esta instituição deve adotar a tecnologia de rede conhecida como... Opa, olha aqui o que eu falei, ó. Nem sempre a última frase ela vai dar certo, tá? Ela vai dar certo. Agora, é claro que se você olhar aqui o contexto, para garantir a segurança dessa conexão, essa instituição deve adotar a tecnologia de rede conhecida como... Se você sabe que tecnologia de rede é HTTP? Não. É PGP? Não. É VPN? Opa, eu já ouvi falar nesse troço VPN. O WEC, que diacho é o WEC? Não sei que diacho é o WEC, Júlio. WPA2, misericórdia. Então aqui, ó, vamos voltar lá para o contexto para ele, para você ver o que é que ele está falando. Devido à pandemia, muitos funcionários de um determinado banco precisaram trabalhar de casa, percebendo que seria necessário um novo procedimento de acesso remoto. Olha aqui, acesso remoto. Então aqui a gente procuraria quem é um acesso remoto. HTTP não é acesso remoto, não é essa conexão aqui que ele está falando, ó. Não é esse tipo de segurança, né? Aqui, se fosse para fazer alguma ligação com segurança, teria que ser pelo menos o HTTPS, né? Criptografia, não é. Acesso remoto que atendesse às necessidades de segurança. O setor de TI desse banco determinou o uso de um mecanismo de seguro que conectasse via internet pública, então vai usar o meio de internet para fazer essa conexão. O computador do funcionário em sua casa. Então ele vai fazer essa ligação dentro o computador do funcionário, né, e o da empresa vai fazer essa conexão passando pela internet. Tá? Então vai fazer essa via aqui. E aí ele vai acessar da sua casa, né, com a rede privada, rede privada, VPN, ok? Bloqueando o acesso de terceiros ao trânsito de informações. Então aqui, ó, só passa por aqui quem tem autorização, quem está cadastrado na rede. Isso aqui é uma rede interna, VPN. Então quem está fora aqui, ó, não consegue acessar essa rede. É uma rede privada. Ok? Então, o nosso gabarito aqui, VPN, letra C. Mozilla Firefox apresentou uma página de resultado de uma pesquisa na web, na qual o usuário deseja procurar uma palavra específica. Procurar uma palavra específica. Isso significa que ele precisa dar um Ctrl. Já posso adiantar, viu, pessoal? Ó, Ctrl T, Ctrl N, Ctrl P, Ctrl S, Ctrl F. Se eu desejo procurar uma palavra específica dentro do navegador, normalmente a gente, isso aqui é mamata, né? Isso aqui ficou beleza, molezinha. Ctrl F a gente usa nos PDFs, né? Todo mundo está acostumado a usar no PDF, então Ctrl F, bota a palavra lá e corre pro abraço, beleza? Ctrl P, ele é praticamente, né, até hoje que eu conheci, Ctrl P é universal. Todo lugar todo aplicativo que você usa, quando você dá um Ctrl P, ele imprimir, né, para chamar a impressão. Ok, então bora seguir. No Código de Práticas de Segurança da Informação, recomenda-se que o acesso ao ambiente operacional, área de trabalho do computador, seja bloqueado quando o usuário do sistema se ausentar do seu posto de trabalho. Então eu preciso fazer o quê? Bloquear o computador caso eu precise sair. A gente já pode ir aqui para o final. Ctrl C, Ctrl Z, Alt F4, logotipo do Windows D e logotipo do Windows mais L. Então ele está perguntando o quê? O usuário do sistema se ausentou? Beleza, então precisou bloquear. O que é que tem que ser feito? O atalho do teclado do Windows 10 para fazer esse bloqueio. Então, de fato, ele está querendo saber sobre bloqueio. Bloqueio requer o pressionamento combinado das teclas. Ctrl C copia, Ctrl Z desfaz, Alt F4 fecha a janela, fecha qualquer janela. Ou se não tiver janela aberta, ele vai pedir para desligar o computador. Ele vai perguntar, deseja desligar, reiniciar? Logotipo da letra D.
ele minimiza a tela, né? Minimiza e mostra novamente. Se apertou, ele esconde todas as janelas, apertou novamente, ele traz de volta, tá? É como se fosse aqui no cantinho e apertasse no menos, né? Menos e ele esconde, minimiza a bandeirinha de novo, ele mostra novamente. E tem o logotipo L, então aqui a opção é logotipo e letra L. Valeu, valeu! Espero que você tenha compreendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário que eu vou responder. E caso tenha alguma sugestão, deixe aqui também o seu comentário, o seu gostei, para a gente continuar fazendo nossas questões. Tá joia? Até o nosso próximo vídeo de resolução de questões. Tá joia? Valeu!